O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, liberou o vídeo de IA de Flávio Bolsonaro. Disse que não tem nada demais. Disse que é lícito, é legal e Flávio Bolsonaro está livre de qualquer acusação, frustrando os partidos de esquerda que esperavam impugnar a candidatura de Flávio Bolsonaro por causa daquele vídeo de IA. Se deram mal. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, elogiou a economia de Javier Milei e contrariou o ministro da Fazenda, Dario Durigan. Ele estava dizendo que a Argentina não estava nada bem e coisa e tal. Aí a presidente do FMI, rapaz, a Georgieva, disse que a Argentina está indo muito bem, que nem precisa mais de recursos do FMI. Dá para acreditar nisso? E o presidente brasileiro Lula nomeou um ex-analista da Quest, aquela empresa aí de instituto de pesquisa. O nome do cara é Arthur Queiroz. Foi nomeado para o Palácio do Planalto. Lula levou para ele. Imagine, se alguém tinha alguma dúvida de que o Instituto Quest pudesse ter alguma coisa aí em termos de proximidade com o Palácio do Planalto, agora não tem mais dúvida nenhuma, né? O cara que era analista lá desse instituto vai agora trabalhar diretamente com o presidente Lula. E olha só, hein? O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, caminha para consolidar o entendimento de que não há ilegalidade no uso de inteligência artificial em peça publicitária recente vinculada pelo senador Flávio Bolsonaro, na qual aparece uma versão digital do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi nessa convenção aí do PL, no fim de semana, lá em São Paulo. Sob a liderança do presidente da Corte, ministro Nunes Marques, a maioria dos magistrados deve rejeitar os pedidos apresentados por partidos de oposição para aplicação de penalidades ou sanções contra o parlamentar. A avaliação que prevalece no tribunal é a de que a utilização de ferramentas de inteligência artificial para fins de propaganda política e eleitoral é plenamente permitida pela legislação vigente, desde que respeitadas as normas de transparência. Ao relembrar as diretrizes aprovadas pela própria Justiça Eleitoral para o uso de tecnologia, Nunes Marques destacou que a criação de conteúdos por IA é uma prática lícita, legal, de campanha e que a peça em questão cumpriu todos os requisitos de identificação exigidos pelas resoluções do TSE. Acabou. Com a decisão, o tribunal estabelece um precedente muito importante sobre os limites e as regras para o uso de ferramentas tecnológicas nas estratégias de comunicação política. A rejeição dos pedidos de punição reforça o posicionamento da Corte de garantir a liberdade de criação do marketing eleitoral, contanto que o eleitor seja devidamente informado de que o material foi gerado ou alterado por meio de inteligência artificial. E olha só, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, o FMI, a Kristalina Georgieva, manifestou forte apoio à condução econômica do presidente Javier Milei na Argentina, afirmando que o país se encontra hoje em uma situação muito mais saudável e sólida desde a posse do novo presidente, que é o Milei. Durante visita técnica ao país, a chefe da entidade enfatizou que o programa adotado tem apresentado resultados consistentes, verdadeiramente, dispensando a necessidade de aportes ou apoio financeiro adicional por parte do organismo multilateral neste momento. Olha que maravilha. O posicionamento do FMI diverge diretamente das declarações recentes do ministro da Fazenda do Brasil, Dario Durigan. Em entrevista concedida à Rádio Jornal de Pernambuco, o ministro brasileiro fez duras críticas ao modelo argentino e ao presidente Javier Milei, rebatendo ataques feitos ao Brasil
e sustentando que os indicadores vizinhos, como risco país, dívida pública e inflação, apresentam dados substancialmente piores quando comparados aos índices domésticos. A contradição entre o aval técnico da diplomacia financeira internacional e o discurso da equipe econômica brasileira reforça o contraste de narrativas sobre a reorganização macroeconômica da Argentina. Enquanto o FMI reconhece os avanços do ajuste fiscal e a estabilização dos sinais vitais da economia de Milei, o governo brasileiro reforça que o Brasil segue em uma posição relativa muito mais segura e resiliente. Conversa afiada, isso nos faz lembrar aquilo que o presidente Lula disse, que falava quando viajava o mundo afora, dando números e números e números, porque ninguém ia confirmar aquilo ali, então todo mundo de imediato acreditava no que ele estava dizendo e era uma grande mentira. É exatamente o que acontece com esses caras, né? Eles aproveitam do cargo, se escondem atrás da posição para dizerem coisas que são mentiras, mas que os outros vão acreditar, porque vão pensar o seguinte: não, se ele está dizendo é porque ele tem uma pancada de técnicos atrás dele que levantou essas informações. E você causa dúvida naquele que está te ouvindo, naquele que está te vendo falar. E é isso, eles aproveitam dessa situação, dessa posição e soltam um monte de mentiras como essa. E aí a presidente, a diretora-geral do FMI, desmente ele na cara dura. A situação da Argentina é muito melhor do que a do Brasil. E entre você acreditar em Javier Milei e Darío Durigan, em quem você vai acreditar? Não é não? E o governo federal oficializou a nomeação do ex-analista da empresa de pesquisas Quest, Arthur Ribeiro Queiroz, para integrar a equipe do Palácio do Planalto. Você consegue acreditar nisso? Pois é. Ele vai passar a atuar diretamente no gabinete responsável por elaborar estudos, análises e subsídios técnicos para apoiar as tomadas de decisão da Presidência da República. A chegada do profissional ao núcleo do governo reforça agora a estratégia da gestão em aprimorar o monitoramento de dados e leituras de cenário para a formulação de políticas públicas e avaliação da opinião popular em ano pré-eleitoral, em período pré-eleitoral, né? Com essa experiência no setor de pesquisas de mercado e inteligência de dados, Queiroz trará sua expertise para auxiliar a equipe presidencial no acompanhamento dos impactos das ações governamentais. A medida faz parte de uma série de rearranjos internos na estrutura executiva, buscando fortalecer a capacidade de análise e planejamento estratégico da Presidência da República. A nomeação foi publicada oficialmente já, e ele já assume as funções no gabinete governamental em Brasília. Um forte abraço e até a próxima.